Salve, salve, gurizada! Estamos aqui para ver Elia Jabbour aparentemente perdeu sua carteirinha de Tempo que eu não te via, né? Lula afetivo. É, Será? Será que sim? Será que não? Será o próximo atacado pelo gabinete da SECOM? Vamos ver nesse corte. tempão. Guilherme Paladino, idem. E Ou por falar nisso, tem gente que não deu like ainda, né, velho? Deixa eu ver como é que tá essa live aqui, mano. Nossa, mano. Tem gente que não deu like aí, mano. Na moral, aí é canalice demais, velho. Na moral, aí eu tô sem palavras pra vocês, viu, mano. 2025 começa e nada muda, hein, mano. Tem gente que entra na live e não dá o like. Aí é brincanagem, né, velho? Pô. Firmeza, viu, velho? Deus vai cobrar você. tô aqui de volta ao Brasil. Elias, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Boa Noite 247. O Guilherme, ele passou quatro meses na China recentemente, então acho que seria interessante ele continuar aqui conosco, que a Sara está aqui ancorando, acho que é importante que ela fique com a gente também. Antes de falar dessa tua chegada, Elias, conta pra gente da sua experiência. Quanto tempo você passou lá no Novo Banco de Desenvolvimento? Como é que foi a sua experiência na China? E o que você enxergou, né? Quer dizer, que pode ser Acabou o mandato da China? Acabou o mandato da Dilma? transportado aqui para o Brasil. Diga lá. Eu fiquei 1 ano e 7 meses no novo Banco de Desenvolvimento de Xangai, né? Como consultor da presidência do Banco dos BRICS, da presidenta Dilma. Eu tive a opção de volta ao Brasil por conta de questões familiares, envolvendo principalmente a saúde do meu filho, né? Que é neurotípico, né? Então, e na China, ele teria uma dificuldade imensa de adaptação, então eu tive que fazer a opção de voltar para cá, né? E ficar próximo da minha família. É uma experiência incrível, porque eu tenho até uma quarentena em que eu não posso falar de forma mais aprofundada do que acontece no banco, mas o que eu posso dizer que foi, do ponto de vista profissional e político, uma experiência muito marcante na minha vida. Primeiro porque você está sendo assessorar uma ex-chefe de Estado, em um banco multilateral, em um banco político por excelência, um banco geopolítico por excelência, e um banco que pode vir a se transformar em um grande símbolo, vamos dizer assim, de uma janela de multipolaridade que se abriu no mundo desde o final da crise financeira de 2009. Ou seja, o que eu posso colocar aqui é que foi uma experiência muito marcante na minha vida, mas também não somente por isso, porque foi um momento também que eu já visito a China há mais de 20 anos, né, de forma regular, né, e em 2004 foi a primeira vez, eu fiquei 4 meses, e tive uma terceira por causa do meu mestrado, em 2009 foi a minha terceira vez, fiquei mais 4 meses, ambas. Eu viajei a China inteira, assim, todas as províncias, etc, etc. Na época não tinha trem de alta velocidade, né? Então, eu fiz pesquisas de campo como mochileiro mesmo, assim, que é a minha raiz, né? E eu refiz tudo agora, né, durante esse 1 ano e 7 meses, né? Então, durante esse 1 ano e 7 meses, eu viajei de novo à China por todas as províncias chinesas, eu voltei a todas as províncias chinesas, conheci cidades que eu não conhecia, como, por exemplo, no Xinjiang que eu visitei novamente, eu visitei cidades que eu não conhecia, e eu tirei também isso, e esse foi um período de 6 meses em que eu tirei os finais de semana para fazer essas viagens, e depois escrevi um livro, né, que vai sair junto agora no próximo ano, junto com o Roland Boyer, que é um australiano e professor do Instituto de Marxismo da Universidade de Pequim. E nós escrevemos um livro, né, e eu escrevi a minha parte, vamos dizer assim, em 6 finais de semana, né, que é, em grande medida, a consolidação de muito do que foi escrito no Brasil, no China, no socialismo do século XXI, lançada pela Boitempo, né? Uma consolidação porque existe um aprofundamento teórico muito grande, né? E você sabe muito bem que eu tenho uma problemática muito grande em torno das teorias do socialismo e como que esse socialismo se manifesta no movimento real na China de hoje. Então, aqui eu dou um spoiler, ou seja, de que existe uma ciência a ser criada ainda para poder compreender a China e para compreender a coerência interna desse socialismo, vamos dizer assim, com uma forma histórica diferente, uma outra forma histórica, né? E não aquela que nós imaginávamos que seria dentro do nosso ideal. Então, é uma experiência muito marcante para mim, né? E agora volto ao Brasil, fui imediatamente convidado pelo prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, para presidir o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, né? Eu aceitei o convite, tomei a posse ontem, já começou o trabalho hoje, né? Que já é um outro desafio, que em certa medida é um desafio que ele me coloca, assim, eu fiquei muito honrado de pensar o Rio de Janeiro para os próximos 20, 30 anos, ou seja, é um trabalho que vai... Coisa que os chineses fazem, né? Que é pensar 20, 30 anos à frente também, né, Elias? Exatamente isso que ele me propôs, o Eduardo, né? Ou seja, não é muito fácil, porque uma coisa é você pensar 20, 30 anos uma economia planificada, uma economia com o setor público sendo dominante nos setores estratégicos da economia, com uma economia não financiarizada, uma economia cujo núcleo é produtivo e não financeiro, ou seja, enfim. Então, o desafio de se planejar urbanisticamente o Brasil é esse, ou seja, nós planejar algo que está meio que numa areia movediça, né? Então não é muito fácil, né, fazer esse exercício, mas como acredito que existe um déficit muito grande
de pensamento estratégico no Brasil, eu tenho que me colocar à disposição para fazer esse tipo de trabalho, que eu gosto muito de pensar o futuro, de pensar grandes questões, vamos dizer assim, e tentar colocar de volta no debate público categorias de totalidade, né? Ou seja, desenvolvimento econômico, pátria, nação, projeto nacional, desenvolvimento, capitalismo, socialismo, eu acho que são categorias de totalidade que desapareceram completamente do debate público, né? Então, acho que eu sou meio que um peregrino dessa, e você foi o primeiro a apostar nisso comigo, né? Eu reconheço aqui publicamente que a minha primeira oportunidade que eu tive de fazer uma grande live sobre o que eu penso do mundo foi com o Leonardo Pucci, né? Então, acho que o desafio nosso hoje no Brasil é trazer de volta para o centro do debate essas categorias de totalidade, né? Que envolvem planejamento, projeto nacional, nação, desenvolvimento, etc, etc, né? Não, muito bom, Elias. Só... O Elias, ele é pelego, mas ele é pelego, mas é da hora, ele tem uns raciocínios da hora, assim, né, mano? Foda é a pelegagem, mano. A pelegagem, ela é dura, velho. Não sei se vocês sentem aí. Todo um drama da pelegagem. Dá um pouco de tristeza, mano. Na moral. Aproveitando então a sua fala para dizer o seguinte, quer dizer que aqui na TV 247, no YouTube, a gente também está vendendo o curso Milagre da China, parceria sua com o Paulo Gala, quem quiser, recomendo bastante. Muitas pessoas já fizeram esse curso, outras voltaram a fazer, e acho que vale muito a pena. Deixa eu passar a palavra para o Guilherme, que passou esse tempo todo lá, e até já antecipo que vou dar um spoiler também, viu, Sara? Esse ano, 2025, eu irei pela primeira vez à China, e eu acho que vai ser rapidamente, acho que vai ser fevereiro ou março. Já estou me preparando para isso. Nunca fui à China, já fui à Ásia 3 vezes ou 4 vezes, já fui para o Japão e para a Coreia do Sul, mas para a China ainda não. O Guilherme foi recentemente. Então, Guilherme, você tem autoridade aí para fazer a próxima questão aí para o Elias. Diga lá. Perfeito. Bom, primeiro só dizer que é um prazer muito grande estar falando com o Elias aqui. Acho que a minha pergunta para o professor é agora pensando nesse ano de 2025, que a gente tem um desafio muito grande, né? Por quê? Porque o Brasil, ele tem se colocado ao longo desses últimos meses como uma posição um pouco mais moderada dentro do próprio BRICS. Então, pelo que eu posso sentir, se estiver errado, você pode me corrigir, mas eu sinto que a China e a Rússia estão tentando puxar um pouquinho a corda para uma posição mais pró-sul global, mais um pouco anti-imperialista, enquanto o Brasil tem ali ficado um pouquinho mais... a gente é uma aliança econômica e tudo mais. Eu queria saber agora, ainda mais com a chegada do Trump nos Estados Unidos, né, a volta do Trump, como que você enxerga o papel do Brasil, que é o novo presidente do BRICS, inclusive, para esse próximo ano? Você vê que... Você concorda com essa análise de o Brasil não estar numa postura tão à esquerda como a China e a Rússia? O Brasil é um equilibrista, né? Mais ou menos isso. Um equilibrista, exatamente. E pensando também no novo Banco de Desenvolvimento, né? Se vai avançar em algum sentido essa questão da desdolarização, tem muita gente nessa expectativa, o próprio Trump já falou que vai colocar um monte de taxa. Enfim, como que você vê o papel do Brasil no BRICS e no NDB nesses próximos meses? Bem, eu vou ser muito honesto aqui com vocês, eu acho que eu vejo retrocessos na nossa política externa em relação ao que foi o Lula 1 e Lula 2. O que eu estou querendo dizer é que o Itamaraty, puro sangue, aquele Itamaraty que refaz a sua estratégia na década de 90, ou seja, existiu o Itamaraty que refletiu o pensamento nacional desenvolvimentista durante a década de 60, até a década de 70, começo da década de 80, existe um Itamaraty que se reinventa a partir da década de 90, reagindo passivamente, vamos dizer assim, a uma ordem global baseada no consenso de Washington. Né? Então, o mainstream do Itamaraty é um mainstream liberal e atlantista, vamos dizer assim. Né? Então, acho que essa é a primeira questão, que esse Itamaraty é quem está comandando hoje a nossa política externa. Né? Não é o Itamaraty do Samuel Pedro Guimarães, e não tem mais a figura do Marco Aurélio Garcia, que exercia uma influência muito positiva sobre o Lula em questões relacionadas principalmente à América Latina. Tanto é que o Brasil hoje, o projeto de integração sul-americana, nem comenta mais isso, né? Vamos dizer assim. Talvez esse projeto, ele era um projeto que era útil ao Brasil durante um tempo, né? Vamos dizer assim, foi muito útil para nós. E o Itamaraty percebe que o BRICS, por exemplo, ele era uma alternativa a essa tentativa de protagonismo brasileiro na América do Sul, né? Então aposta nisso, só que não aposta que o Itamaraty ia virar que o BRICS ia virar o que virou, e hoje nós estamos em uma saia justa em que o Brasil ele se afasta dos BRICS, né? Eu, literalmente vou falar aqui, basicamente se afasta dos BRICS. Nós dobramos a aposta, por exemplo, na agenda do G20, né? Que na minha opinião o Brasil ele teve uma agenda positiva, ou seja, o Lula faz uma fala muito profunda sobre essa questão que envolve a fome, mas é uma questão que todo mundo sabe aqui que a gente não consegue passar nem no Congresso Brasileiro imposto a grandes fortunas, imagina no mundo, vamos dizer assim, né? Então é um discurso muito baseado, um discurso muito moral, vamos dizer assim, né? Enquanto que a rota financeira do G20, ou seja, que é o documento que baseia
os caminhos para se alcançar os objetivos estratégicos da presidência brasileira do G20 é um documento ultraliberal, né? Um documento que esteve por trás, na sua elaboração, figuras como Ilan Goldfein, por exemplo, né? A pessoa que tocou, por exemplo, o G20 é a embaixadora Tatiana Rosito, que é a... O Artucho já tá maluco aqui com a crítica já, ó. Ele já tá se tremendo assim já, ó. Fica vendo como é que ele fica já tremendo assim, oh meu Deus, criticou o Painho. Falou que o Painho tá falando coisas neoliberais. Ai meu Deus do céu. Olha como é que o Artucho já tá ali tremendo, se tremendo todinho já. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, que é uma grande representante desse mainstream, vamos dizer assim, do Itamaraty, hoje ela comandou o G20, e houve uma mobilização muito grande da sociedade civil brasileira, a chamada sociedade civil, para o G20, muito financiada, vamos dizer assim, muito impulsionada por ONGs estrangeiras como a Open Society. A Open Society, ela patrocinou, ela foi sponsor de vários eventos do G20 no Brasil, né? E nós sabemos o que é a Open Society, palavras sabemos duras. o George Soros, né? Enquanto que os fóruns que envolvem os BRICS, por exemplo, né? A parte brasileira está completamente esvaziada, né? Ou seja, a presidência russa do G20 foi caracterizada por um esvaziamento brasileiro nos fóruns, por exemplo, da sociedade civil dos BRICS. Então, existe um afastamento do Brasil dos BRICS, né? E isso também se reflete no banco, né? O que eu posso dizer, por exemplo, é que muitos dos problemas que podem existir no banco, não posso falar dessa forma ainda, também são os problemas da nossa inserção, da falta do que o Brasil quer no mundo de hoje, ou seja, nós ainda existe para terminar esse raciocínio, desculpa me alongar, porque faz tempo que eu não falo, inclusive publicamente, existe uma aposta ainda dentro do governo em que o Brasil pode ser um equilibrista, vamos dizer, como colocou o Leonardo Artucho, em um momento que não tem como ser equilibrista, porque nem a Europa e nem os Estados Unidos têm nada a nos oferecer, né? E hoje quem tem algo a nos oferecer, né, inclusive garantias que envolvem a nossa soberania nacional, é a China e a iniciativa Cinturão em Rota, que foi amplamente boicotada dentro do governo Lula. Ou seja, vendeu-se a imagem a partir de fake news que saíram dentro de Itamaraty e dentro do Ministério do MIDIC de que aderir à iniciativa Cinturão em Rota seria como aderir à ALCA, por exemplo. Ou seja, confundiu-se... Fake news, palavras duras, hein? Denúncia. Fake news diretamente do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento. MIDIC. Denúncia. Palavras duras, hein? Bomba, aqui tem uma bomba, viu? Um acordo que abrange mais de 70 possibilidades, inclusive de cooperação industrial, com uma abertura de livre comércio entre o Brasil e China, o Brasil vai perder soberania, enfim, uma série de questões que envolve, inclusive o fato das pessoas não saberem o que é a iniciativa Cinturão em Rota, né? Então, acho que nós somos uma agenda mais próxima global, foi derrotada com a não adesão do Brasil à iniciativa Cinturão em Rota, né? Tanto é que a visita do Xi Jinping, na minha opinião, ao Brasil, ela foi amplamente divulgada como um sucesso, mas para mim não foi um sucesso, né? Porque nós não saímos com quase nada dessa visita, foram 34 acordos, 33 memorandos de entendimento e 4 acordos, sendo que esses 4 acordos foram para garantir a abertura de mercado chinês para produtos primários brasileiros, e quanto que se vendeu para a imprensa geral de que o Brasil assinou 37 acordos com a China, o que não é verdade. Isso aí a gente fez cobertura na época, né? Isso aí, eu e o Fausto Oliveira, a gente fez a cobertura disso no Massa Crítica. Programa Massa Crítica, Instinto Canal Massa Crítica. A gente lembra que a gente pegou esse memorando e viu, lemos todas essas 30, eram 37, né? Somando tudo. E a maioria era relatório de intenções. Né? E ao mesmo tempo que nós assinamos um acordo com a União Europeia, vamos dizer assim, que na minha opinião ele se assemelha muito a uma... Valeu pelo superchat Saber Econômico, tamo junto. Abertura dos portos nas nações amigas, como foi feita no século XIX, ou seja, então eu acho que existe um retrocesso muito claro, na minha opinião, né? E que agora, com a eleição do Trump, o Brasil vai ter que tomar uma postura, né? Ou seja, eu não sei qual vai ser essa postura, né? Não, muito bom você falar assim, quer dizer, até a Laurita falou, finalmente alguém que chega aqui que não está passando pano, porque eu vou te passar, Sara, para você... Eita, carapuça. A leitura que a gente fez aqui, inclusive sobre essa questão da não adesão à Rota da Seda, Elias, foi a seguinte, quer dizer, embora o Brasil não aderisse, formalmente é como se estivesse aderindo pela quantidade de acordos que foram assinados. E a leitura que se fez é de que havia um constrangimento para o Brasil não assinar, quer dizer, em função da pressão americana, né, imperialista, objetivamente. Mas vou passar para a Sara, antes de você avançar nesse ponto,
Diga lá, Sara, por favor. Tadinho do Brasil. Tadinho do Vou Lula. puxar um pouco a sardinha aqui para o Nordeste Global, viu, Elias? Tenho que fazer isso. Você falou que está peregrinando há bastante tempo sobre a necessidade de fazer planejamentos, né, de forma estratégica. E aí, enquanto você falava, alguém falou aqui no chat, assim, olha, é muito difícil você pensar de forma estratégica num país em que a gente tem uma boa parte da força política que tem como único objetivo destruir tudo. Eita, lá vem. Tadinho, o pai Lula não pode fazer nada porque o pai Lula tá refém. Ô, tadinho do pai Lula, ô meu Deus. 2025 vai ser melhor pro pai o Lula não. Os chantagistas estão na porta. Ai, tadinho do pai Lula. O que é feito para a população mais pobre ou tudo que é feito pelo PT, né? Começou a sessão Tadinho do pai Lula, versão 2025. Eu queria saber se tu, nesse teu processo de viajar pelo Brasil, de estudar, se você encontrou exemplos, e aí eu disse que ia puxar a sardinha para o Nordeste Global, por conta do consórcio Nordeste, né? Você acha que esse tipo de consórcio pode ser uma estratégia, quer dizer, fazer esses blocos, né, para pensar, pelo menos, a sua região de forma mais longa, por décadas? E aproveita, Elias, fala também sobre essa questão, aprofunda mais essa questão da visita do Xi, né? Porque a leitura que se fez, assim, quer dizer, era quase como se tivesse sido uma adesão, embora não formal, à Rota da Seda. Não, é o contrário. Desculpa, deixa eu falar. Mas explicar mesmo para as pessoas. Não, primeiro que o Brasil não aderiu na Rota da Seda, não aderiu. Buscou-se um termo chamado sinergia entre os programas que o Brasil toca e a iniciativa Cintura em Rota, né? Então, acho que isso foi o que se tirou dessa visita. Não foram assinados 37 acordos, isso não é verdade. Foram assinados, falso engano, 33 memorandos de entendimento, que em linguagem diplomática é muito claro, ou seja, convergência de ideias. Memorando de entendimento. Quando você quer enrolar alguém na diplomacia, você assina um memorando de entendimento, né? É o famoso papo de paulista, vamos marcar de marcar. É exatamente isso. Vamos estar ali tomar uma cerveja, sei que lá tal dia, vamos marcar, vamos ver para ver. É isso aí, marcar de marcar. Então, não houve, na minha opinião, grandes avanços nas relações Brasil-China com a visita do Xi. Tanto é que foi uma visita de apenas um dia, em que ele almoçou no Itamar. Teve um almoço, teve a janta, fez aquele discurso, mais nada. Eu vou aqui até esticar a corda, se vocês me desculpem, eu acho que foi até um fracasso a visita do Xi aqui no Brasil. Né? Porque nós, novamente, perdemos a possibilidade de negociar em um nível, vamos dizer assim, aí eu entro na questão que a Sara coloca, e um nível estratégico, grandes questões, né? Como por exemplo a possibilidade do Brasil reconstruir aproveitar as possibilidades que a China nos entrega a partir de exportadora de bens públicos como trens, linhas de alta velocidade, metrôs, etc., para a nossa reindustrialização, né? Ou seja, a China hoje ela entrega tendências que o Brasil deveria aproveitar. Não se pensou nisso. Por que não se pensou nisso? Porque o governo é ruim? Não. Porque, Sara, o Brasil perdeu a capacidade de pensar estrategicamente. O Brasil foi... O líder, Elejabur. O líder. Isso é função do líder. Isso é função do líder. Nosso líder é fraco, nosso líder não tem concepção de ideia, de país, não tem concepção de país, não tem concepção de futuro. Nosso líder não tem isso. Quem faz esse tipo de coisa é liderança, né? Então por isso aquele papo seu todo de Lula é o novo Getúlio Vargas, isso é absurdo. Você mesmo viu agora com seus próprios olhos, espero eu, né? Que o cinismo não tenha tomado conta de todo o seu corpo, que você tenha visto agora, que aquele papo de que Lula é o novo Getúlio Vargas é uma pura miragem. Pura miragem. Ele tá 4, 5 dias no deserto sem água, tá vendo miragem, tá delirando, de febre. É isso. O nosso país, enquanto um raio de pensamento e tal, ele está diminuindo, ou seja, nós perdemos a capacidade de pensar a longo prazo, nós perdemos a capacidade de pensar enquanto nação, entendeu? Nós pensamos mal e porcamente o curto prazo no Brasil. Né? São 40 anos de neoliberalismo no Brasil, e esses 40 anos cobram um preço muito caro para nós, e isso inclui a esquerda brasileira. Né? Hoje a esquerda brasileira não existe hoje na esquerda brasileira, vocês me desculpem o meu acento nessas questões,
Não existe mais no vocabulário da esquerda brasileira questões caras e históricas à esquerda brasileira. Projeto Nacional de Desenvolvimento, nação. O único que fala disso é o Ciro Gomes. E não pode falar mais. Tá interditado, tá proibido de falar já. Porque a esquerda brasileira expulsou ele de lá. Simplesmente. É o único que fala. Ele pode falar que foi, você é cirista maluco, você não sei o quê. Para. É o único que tá por aí rezando essa missa, é ele. O resto é tudo conversinho no pé de orelha. Lula é Getúlio Vargas dos anos do 21, do século 21. É tudo papo de maluco, né? O Ron Kaga tá lá agora defendendo arcabouço fiscal. É tudo papo de doido. Desenvolvimento, sabe? Projeto nacional. Isso não existe hoje mais no nossa gramática, né? Então, quando se fala em consórcio Nordeste, O que me aumenta mais a minha frustração com esses caras é porque, assim, é aquele negócio de você entender que o Brasil precisa disso e na hora que você vê alguma força tentando se movimentar nesse sentido, você trai aquela força e você se une contra, e você se une às pessoas que estão indo contra aquela força. Sabe? Então isso é praticamente, na prática, é um mecanismo de traição. Traição ao próprio intelecto, traição às próprias convicções. E o traidor, velho, ele é duro, né? Desculpa, assim, palavras duras, Tamir, palavras duras, mas o traidor é duro, a traição, ela é dura. Consórcio Sudeste, o consórcio do Norte, ela é expressão de uma nação que está sendo, vamos dizer assim, fraturada, vamos dizer assim, né? A iniciativa do consórcio Nordeste é importante. Pode falar. É importante numa época em que Bolsonaro, vamos dizer assim, ele fez o que ele fez, sim. É importante hoje? Muito, né? Mas eu acredito que existe um déficit muito grande de pensamento estratégico no Brasil. Isso atinge diretamente a esquerda brasileira, tá? Do qual eu me incluo, né? Então, a crítica ao governo Lula, que é o meu governo, eu posso falar mal do governo Lula porque eu sou governista, né? Eu defendo o governo Lula, então eu me coloco no direito de criticá-lo também, né? Porque ele expressa muito isso. Os limites do governo Lula são os limites de uma esquerda que não pensa o Brasil mais, deixou de pensar o Brasil. Hoje, o Arthur está revoltado lá, já começa a se coçar. As referências brasileiras são muito externas, né, vamos dizer assim, né? Ou seja, nós somos cada vez mais americanizados, ou seja, uma disputa cada vez mais no ramo do Partido Democrata, aqui na esquerda brasileira, e está se transformando, ou seja, e para terminar, e esquerda na periferia do capitalismo, ser de esquerda, né, na periferia do capitalismo, na periferia, é nacionalismo, né, sabe? E nós entregamos os nossos símbolos nacionais à extrema-direita, né, e pelo que nós lutamos mesmo hoje, né? Então, quando nós perdemos as nossas referências estratégicas, né, como que fica, né? Eu acho que existem desafios de ordem política, estratégica e nível de pensamento, ou seja, existe uma crise de pensamento que está nos colocando no beco sem saída, na minha visão, né? Elias, mas olha só, essa pergunta que chegou da Gisele aqui é muito importante, porque tem a ver com a questão das pressões internacionais também, né? Ela pergunta, qual tipo de apoio o governo Lula tem... Já começou lá, a passação de pano. ...popular das Forças Armadas, Congresso, grupos econômicos, judiciário para assumir uma posição mais clara pró-China e desembarcar dos Estados Unidos. Aí ela fala que o caso Síria é para se observar, né? Porque o Brasil, tudo bem, quer dizer, ele está no BRICS, obviamente, quer dizer, é o grande polo dinâmico do capitalismo global, mas geograficamente ele está nas Américas, né? E isso, quer dizer, e tem todo o retrospecto histórico, o golpe de 64, o golpe de 2016. Então, essa questão que ela coloca, na verdade, da pressão externa, quer dizer, como é que você vê o Brasil com força ou não para se colocar nesse novo mundo? Primeiro que eu acho que o Brasil não tem que se declarar abertamente pró-Rússia e pró-China, né? Eu também sou contra uma posição pró-China e pró-Rússia. O que eu acho é que o futuro do Brasil, ele se desenha. Eu vejo que o Brasil tem 20 anos para se reposicionar no mundo. E esse reposicionamento... Tamir, tira o chat da tela. Vou tirar, peraí. Tô com uma tela, tô fazendo live só com uma tela, pessoal, e tá meio complicado, desculpa aí. E eu vou colocar eu pro outro ladinho aqui, ó. Tá? Que eu tô ficando no frente do rosto da moça ali, né? Perdão aí, pessoal. Aproveita esse momento e dá o like. Obrigado. Depende da nossa posição em relação à China. Eu acho que nós temos
que essa reposição deve estar ao lado da China, assim como se deu ao lado dos Estados Unidos a partir da Revolução de 30, né? Então, isso não é contraditório. Nós mantemos relações com os Estados Unidos, né? Mantemos relações com a Europa. Não existe contradição nisso, né? O que eu acho é que não dá para nós esperarmos nada de onde não vai vir nada para nós, né? E qual que é a grande questão hoje para nós? A grande questão para nós hoje é desenvolvimento econômico, né? Importação de tecnologia, importação de cadeia produtiva. Quem pode fazer isso? Quem pode ser um grande parceiro para isso? É a China. Evidente que nós não temos a força de se declarar socialista ou anti-imperialista, até eu sou contra isso, ter um discurso mais efusivo em relação a isso, mas defender os interesses nacionais brasileiros, não é? Em um tom acima, faz muito necessário, e temos força para isso. E o Brasil não é a Síria, o Brasil é o Brasil, né? Então não precisamos ser contra os Estados Unidos, não precisamos ser contra a União Europeia, não precisamos ter um discurso a lá Hugo Chávez contra o imperialismo, nada disso. Agora, temos que ter clareza estratégica de que o nosso lado do lugar no mundo é o sul global. Essa que é a grande questão. Guilherme. Eu gostaria de perguntar para o Elias ainda sobre a visita do Xi, porque ele falou que a visita do Xi também pode ser considerada um fracasso. Eu queria só saber se você pode especificar se esse fracasso ele é um fracasso geral, tanto para o lado da China quanto para o lado do Brasil, ou ele é mais focado para o lado brasileiro. Por que eu pergunto isso? Porque quando eu estive lá na China, eu me encontrei com algumas autoridades da China, tipo, sei lá, vice-ministra de Relações Exteriores, e na visão deles, assim, eu conseguia sentir, pelo menos, não sei se eles estavam sendo educados comigo porque eu era brasileiro, mas a sensação que eu tinha de todo mundo, tanto de autoridades, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores, de imprensa, que foram lá e voltaram, eles estavam com muito entusiasmo. Eles estavam assim, a visita foi um sucesso, pra gente foi muito boa. Quando encontrei com uma autoridade lá, ela falou, nossa, não, você é brasileiro, pô, agora a gente elevou nossas relações e tal. Mas eu não sei, a sua impressão é que foi um fracasso mais pro lado brasileiro, pensando agora nessa posição, por exemplo, que você disse, mais nacionalista, mais soberana, ou você acha que foi um fracasso no geral, até para os chineses, eles só estão fazendo aí... Isso que o Guilherme está trazendo é muito importante, porque até pedi um pouquinho para o Mário e para a Tereza esperarem, para a gente esticar um pouquinho aqui, Elias, que é o seguinte, quer dizer, o Guilherme, que falava da China quando estava tendo essa negociação sobre aderir ou não à Rota da Seda, e a gente fez algumas lives aqui, ele defendeu enfaticamente, né? Como outras pessoas aqui defenderam, o Zé Reinaldo Carvalho, Alexandre Miran e tal, analistas nossos. E a gente trazendo outras pessoas, assim, vamos dizer assim, mais moderadas, que tinham a leitura de que o Itamaraty estava fazendo um movimento. Ele taxa, né? Mais moderado. Como assim mais moderado? Quem falou pra você que falar mentira é moderação? Qual o link de mentira com moderação? Quem fala a verdade é um não moderado. E quem fala mentira é um moderado. Tático ali, sabe aquela coisa de fazer um drible no imperialismo, de não declarar uma adesão, mas fazer todos esses acordos que você está mencionando, que você está tratando como memorandos, né? Mas a sensação que eu também tive na interlocução com os chineses é de que eles ficaram extremamente satisfeitos com o resultado dessa negociação e da elevação da parceria Brasil-China. Mas diga você, Elias, por favor. Primeiro que a gente tem que observar com a linguagem dos chineses, né? Ou seja, eu acho que o Xi Jinping ele manda um recado muito claro que o gol mais bonito é sempre o próximo, né? Ou seja, então isso para mim eu como conheço há 30 anos, a forma como os chineses se expressam, muito na entrelinha, muito deixa muito claro, essa declaração para mim é a gota d'água de que essa visita foi muito menor do que se imaginava, do que eles imaginavam, né? Sabe? Porque também tem uma coisa, você não chega para os chineses com vários projetos, com uma série de demandas para eles, né, vamos dizer assim, né, e vai se resolver em 2, 3 meses, como está acontecendo agora, ou seja, existe agora grupos de estudo para a viabilização de projetos em conjunto para os próximos 60 dias. Pessoal, uma coisinha só. A China fechou um acordo com o Irã alguns anos atrás, que é o maior acordo, na minha opinião, um acordo paradigmático nas relações internacionais, em que subverte, inclusive, as relações entre periferia, em que o Irã, durante 30 anos, ela vai entregar petróleo para a China em troca de investimentos em infraestrutura, mais transferência das tecnologias relacionadas à indústria mecânica pesada, a construção do metrô de Teherã e estradas, etc. Sabe quanto tempo demorou para esse acordo ser construído? 3 anos.
e nós achamos que em 3 meses nós vamos fechar vários projetos com os chineses e vai acontecer as coisas. Ou seja, eu sou muito cético em relação a isso, e quem está falando, o Leonardo, sem nenhuma falsa modéstia, é uma pessoa que conhece a mente dos chineses já há muito tempo, né? Então, a declaração que o Xi Jinping dá de que, olha, o próximo Google é sempre mais bonito, para mim aquilo revela muita coisa, né? E o Itamaraty não fez um gol tático, né? Ele fez um gol estratégico, ou seja, o Itamaraty hoje ele sabota abertamente a relação do Brasil com os BRICS, né? E com a China em particular. Ele tá denunciando forte, hein? O Itamaraty sabota a relação do Brasil com os BRICS, em particular com a China. Declarações duras, viu, cara? Eu acho que essas coisas têm que ser ditas em alto e bom som, porque é isso que está acontecendo. O Itamaraty hoje é um elemento que boicota abertamente as relações, o aprofundamento das relações do Brasil com países como Rússia, como China, e o veto à entrada da Venezuela é somente expressão disso daí, né? Ou seja, então eu expresso aqui uma visão que não é nem moderada e nem a forma como eu vejo as coisas acontecerem, entendeu? Eu acho que não é muita empolgação para muita pouca coisa. Ou seja, o Brasil tem uma relação hoje, veja bem, uma relação política muito mais próxima com a França, que é um governo que está caindo, que com a China, por exemplo. Mas então, pelo que você está falando, então, Elias, porque algumas pessoas estão falando muito sobre o dólar aqui. Então, não vai ter movimento brasileiro de desdolarização? Eu acho que não vai ter esse movimento, na minha opinião, e eu acredito em outra hipótese a nível internacional. O processo de desdolarização no mundo ele vai continuar acontecendo, só que muito mais lento do que nós imaginamos e muito mais lento do que nós queremos. O que está acontecendo hoje, na entrelinha do processo histórico, vamos dizer assim, é uma competição entre China e Estados Unidos no mercado de dólares. Ou seja, a China está encontrando meios e maneiras de comprar dólares a juros um pouquinho menores do que o Fed tem oferecido, né? Ela tem reciclado esses dólares, por exemplo, em Riad, na Arábia Saudita, e se ela ampliar esse movimento, dado o tamanho das suas reservas, ela pode reciclar as dívidas dos países do sul global em dólares com ela mesma e não com o FMI e nem com o Banco Mundial, né? Ou seja, o chinês ele sabe muito bem que essa hegemonia do dólar não vai acabar do noite para o dia, vamos dizer assim. A desdolarização, na minha também é uma visão particular, é um processo muito longo. Reflexões interessantes, hein? A China está comprando dólar, está fazendo reserva em dólar com juros abaixo do Fed. E quando tiver uma reserva significante, ela pode renegociar dívidas de países do sul global sem esse país necessariamente passar pelo FMI. Sinistro, hein? Isso expande demais o poder da China. Sinistro, hein? Reflexões monstras, hein? Mas que... Tamir, essa é a verdadeira denúncia. A China está comprando dólar de alguém que está vendendo mais barato. Pois é, cara. Não, bomba, hein? Bomba, velho. Eles podem vencer os americanos dentro do mercado de dólares, né? Ou seja, esse que é o X da questão. Porque, às vezes, muitas vezes a gente fica muito no geral, né? Ou muito na árvore, não vê a floresta. Os chineses, eles operam em vários campos ao mesmo tempo. E como eles não querem um confronto aberto com os Estados Unidos, né? Eles vão buscando brechas dentro do sistema monetário internacional que a capacitam, vamos dizer assim, a aumentar sua margem de manobra, né? Então, ela percebe, por exemplo, que existe oferta de dólares a juros um tanto quanto mais baixos do que o Fed oferece, ela começa a fazer um movimento lento, gradual e seguro de entrar nesse mercado, né? Que pode desembocar nos próximos anos, vamos dizer assim, na possibilidade dos países do sul global em renegociar sua dívida com a China, em dólares, não com o FMI, com o Banco Mundial. Mas da onde que ela está comprando esses dólares, gente? Alguém sabe da onde? Da onde que tá achando esses mercados paralelos aí? Teve gente com papo de nazi aí no chat? Debones, não entendi nada. Isso é de 2025 começou, mas nada muda, né, velho? Tudo acaba em nazi e fascismo. Nossa senhora, velho. Tudo acaba em taxista, cara. Ave Maria, cara. Ei, mundão. Acaba não, mundão.
Isso é uma mudança Já deu like? Dá o like aí, velho. profundamente revolucionária, né? Ou seja, não estou falando aqui que não tem desdolarização, Sara, nem Léo, nem Guilherme. Oi? Guilherme. Eu falo que existem atalhos hoje acontecendo no mundo que nós desconhecemos, né? Mas que o processo de desdolarização é isso, né? Tudo tem o dólar é uma categoria histórica, né? Vai ter um fim também, né? Só que talvez esse fim não seja dentro do tempo histórico que nós desejamos, né? Elias, eu tenho uma pergunta, Léo, se você permite. Então, vamos fazer uma última, então, que já a gente vai embarcar certo. uma área. Que eu fiquei muito curioso agora para saber em relação a uma coisa, né? Porque é o seguinte, no período que eu tive lá, que foi um programa de jornalistas internacionais e tal, eu tive num grupo da América Latina. Deu para ver que a China tem um olhar muito estratégico para a América Latina, também para a África, justamente pensando nesse equilíbrio do poder mundial, investindo nos países do sul global. Ou seja, olha, a gente, para competir com os Estados Unidos e com a Europa, a gente vai ficar cada vez mais aliado dos países da periferia do capitalismo. E olhando nessa questão estratégica da China, de países da América Latina, a gente tem uma situação hoje em que o Paraguai não tem relações diplomáticas com a China, a Argentina está sob o comando do Javier Milei, o Trump acabou de ser eleito nos Estados Unidos e ele está querendo pegar o canal do Panamá para ele. E o Brasil, bem ou mal, mesmo com todas essas ressalvas que você fez, e eu também concordo, o Brasil ele tem um presidente Lula que pelo menos é amistoso em relação à China. Então, dentro de todo esse contexto, a minha pergunta é, como que você enxerga sinceramente, quer dizer, como que você avalia sinceramente a forma como a China vê o Brasil no mundo hoje? Ou seja, você acha que, apesar de tudo isso, a China ainda vê o Brasil como um parceiro VIP, de tipo, olha, beleza, tem todas essas questões, os caras não entraram na Rota da Seda, mas é eles ou nada. Na América do Sul, eles são relevantes. O outro país relevante, a Argentina, está na mão da extrema-direita. O Milei está lá nos Estados Unidos, está querendo pegar todos os outros países. Ou você acha que a China ela está tão desacreditada do Brasil que ela nem vê o Brasil com essa importância que pelo menos eu tô vendo? A China tem uma visão mais sofisticada, mais estratégica em relação ao Brasil do que a esquerda brasileira, por exemplo. Então, você conversa com o policymaker chinês, por exemplo, sobre o Brasil, eles têm uma visão de um país que precisa se reindustrializar, um país que não pode empobrecer, um país que não pode ter o seu tecido social esgarçado com o processo de regressão social que vivemos nos últimos 6 anos, ou seja, eles têm uma visão muito sofisticada sobre o Brasil, sobre o nosso futuro. Eu ouso dizer que tem uma visão muito mais sofisticada do que a própria esquerda brasileira tem no Brasil. Esquerda brasileira. Eu acho que o problema é nosso, eu acho. Né? Não é do chinês, vamos dizer assim. Eu acho que esse que é o X da questão. E aqui eu faço essas críticas todas aqui, pessoal, só para deixar muito claro, eu falo isso como um governista, viu? Não estou falando como oposição ao governo Lula. Mas que eu coloco, que essas questões têm que ser debatidas entre nós, né? O Itamaraty não pode ter o poder que eles têm para ditar a nossa política externa, né? Nós não podemos ter na Embaixada do Brasil, por exemplo, na China, que é uma embaixada estratégica, o vice-chanceler do golpe de 2016, que é o Mauro Galvão, por exemplo. Não podemos ter. Nós não podíamos ter, por exemplo, como Sherpas, ou seja, o responsável político pelo Brasil nos BRICS, não é? Esqueci o nome dele, que foi aquele embaixador responsável por trazer aquele. É o responsável pela Ásia, é o Saboia. O Antônio Saboia, ou seja, daí você tira, por exemplo, o quão o Brasil leva a sério os BRICS, ou seja, nós temos um embaixador do Brasil na China, que ele é do mainstream do Itamaraty, foi o vice-chanceler do golpe de 2016, o Sherpas do Brasil nos BRICS, ele é uma figura, no mínimo, controversa e ligada à extrema-direita, vamos dizer assim, a direita e a extrema-direita, né? E o nosso chanceler diz que o Brasil é o Ocidente, né? Então, eu estou tirando... É ele que diz que o Brasil é o Ocidente, né? Então, daí você tira os limites da nossa política externa, entendeu? Ou seja, que é parte dos limites gerais do que o nosso governo enfrenta, inclusive, né? Muito bom. Elias, entrevista importante, muitas pessoas elogiando aqui a sua participação, polêmica também, mas é bom porque você primou pela sinceridade, né? Eu acho que isso que é importante. E vamos ter você aqui mais vezes aqui na TV 247. Bem-vindo ao Brasil. Eita, mais vai não.
Vai não, A esquece. gente poderia ficar mais tempo aqui, mas eu tenho que embarcar aqui agora o Mário e a Tereza. Valeu, Elias. Quero agradecer, Atush. Eu sou sempre grato a você, porque eu falo que quando eu decidi me transformar em intelectual, entre aspas, público, foi você que abriu a primeira porta para mim, né? Então, eu voltar aqui é sempre bom para mim, por uma questão de gratidão. A Sara, a gente já me entrevistou várias vezes, também é uma figura que eu tenho no meu coração, assim, um respeito político e profissional muito profundo por ela, né? E o nosso Guilherme aí, que é o nosso futuro, né? Já está Jornalista se de esquerda tornando um sério, né? especialista em China, já está virando um especialista em China também. Porra, tomara que ocupe muito espaço. Obrigado, beijo no coração de vocês, viu? Valeu. Valeu, Elias. É isso, e toma a bandeirinha da China. Isso aí. Pois é, pessoal. Denúncias sendo ditas, hein? Denúncias duras. E aí, será que Elias Jabbour vai ter sua carteirinha de petista caçado? Ou não? Ou não? Críticas que dão verniz. Deixem nos comentários a opinião de vocês, importante. Tururu. Se nada der certo, autoescola Tamir? Como assim, cara?